a confirmação do uso do cartão corporativo por parte do ex-presidente André Sanches. Todo mundo, vamos pegar essas faturas. Agora o André já assumiu. O que vai acontecer agora? Boa, fiel torcida, mascarado na voz. E hoje, bora reagir a esse vídeo do Vessone, que trouxe mais uma novidade envolvendo André Sanches, o ex-presidente que agora está agitando os bastidores do Timão. Eu acho que ele ficou com inveja do protagonismo do Augusto e resolveu aparecer também. Bora ver o que está acontecendo. Ontem, aqui, a realidade do Corinthians era uma, já mudou. Porque descobriram lá os cartões de crédito que o Andrés andou gastando aí na conta do Corinthians e mais o indiciamento do ex-presidente Augusto Melo. Isso tudo fora de campo. O Memphis se acertou, pelo menos, lá, né? Vamos lá. Vamos começar pelo Memphis. Rapidamente, a gente falou isso ontem, né? Ele tinha voltado a treinar. E aí, os bastidores que dão conta aí, numa apuração que eu fiz, enfim, junto com meu colega Vitor Ticaroli, lá do portal Meu Timão, ele chega no CT, reúne com Dorival, o presidente em exercício Osmar Stabile e também o Fabinho Soldado. E aí, eles explicam um pouco a sua chateação, não só com esse lance dos atrasos, enfim, de pagamentos e salários e tudo mais, também reclama um pouco que ele é alvo de muita coisa, ele é alvo de uma espécie de fritura política ali que está sendo utilizado, e ele também faz uma explanação que ele reclama que ele precisava ser um pouco mais municiado de informações. Ele é um estrangeiro e ele sente falta de ser informado um pouco da situação do clube, do que está acontecendo, e que ele gostaria muito de ser melhor informado. Ele toma uma espécie de... uma espécie de bronca ali da diretoria, do Osmar e tudo mais, explica que a falta que ele teve na quarta-feira não é possível de ser feita, toma uma espécie de punição, aí não está muito clara se essa punição vai ser pecuniária, com dinheiro ou não, se vai ser... ou se ficou naquela coisa da punição e uma advertência, isso não está muito claro. Depois que acaba essa reunião, se troca lá, vai para o campo, e aí tem uma reunião com os jogadores no centro de um dos gramados do CT, e ali ele volta a falar para os jogadores o quanto que ele está chateado aí de estar sendo alvo dessa fritura em bastidores, em política e tudo mais. Lembra que o quanto esse negócio do pagamento de salário afeta todo mundo, então isso é uma briga dele, mas que também é uma briga que tem que ser uma briga dos jogadores também. Faz um meia-culpa, dizendo que sim, que ele errou e pediu desculpas aos companheiros por faltar na quarta-feira também. E deixa claro para todo mundo que quer continuar no projeto e tudo mais. A tradução no meio da roda, na nossa apuração, foi do André Ramalho, que trabalhou muitos anos na Europa, desenrola bem inglês. Então, o André foi ajudando e tudo que o Mendes foi falando aos jogadores foi sendo traduzido para o restante do grupo. O Osmar Stabile já não estava mais nessa segunda reunião, ele já tinha ido embora, estava só o Fabinho e o Dorival também. E aí, assim que ele termina de falar, de contar, de também fazer esse desabafo, que estava sendo alvo e que precisava ser um pouco mais informado como estrangeiro, os líderes do grupo também pedem a palavra. Então, o André Ramalho falou, Gustavo Henrique falou, Romero falou, o Garro também falou. E o tom, mais ou menos, dos demais jogadores era, vamos deixar essas coisas da política para fora, vamos focar aqui, a gente tem compromisso pela frente, tem que fazer as coisas acontecerem no campo, já tem um jogo domingo, vamos tentar se fechar entre a gente, fazer as coisas acontecerem dentro de campo, e aí partem para o treino, e aí a informação que a gente tem é que o Memphis treina até muito bem, fez um baita treino. Agora de manhã está tendo outro treino, ele está no campo, tudo direitinho. Aliás, tem uma boa parte do treino aberto para a imprensa, e a imprensa está lá filmando e o Memphis está treinando. Então, me parece que essa situação de campo está um tanto quanto resolvida nesse sentido. Domingo tem jogo, e aí vamos começar a olhar os jogadores com outros olhares, né? Para o bem, para o mal, para o mais ou menos, isso foi bem, isso foi mal. E aí agora volta a ser com eles, né? Foi um mês, 31 dias certinho que o time ficou sem entrar em campo. O Corinthians optou por não fazer nem amistosos, nem jogo-treino depois da parada. Para quem não entendeu, né, por que o Corinthians e outros clubes decidiram fazer isso, só uma explicação. O que eles argumentam se você faz um amistoso, você perde quase 5 dias de treino. Por quê? Os 2 dias anteriores você baixa a carga porque eles têm um jogo. Quando volta do jogo, você tem a recuperação de um dia e alguns jogadores precisam de um segundo dia
Então, o que o Dorival optou? Uma pancada, uma sequência de treinos sem parar, porque aí você consegue manter a carga cheia o tempo inteiro. E só agora, sexta e sábado, na véspera da volta do jogo, que você diminui ela para que os jogadores possam jogar no domingo. Então, essa foi a explicação. Isso é o campo. Me parece que, por incrível que pareça, por mais que o Memphis seja um gigantesco jogador, tudo que está sendo falado em volta dele, tudo que ele ganha, tudo que ele sempre é notícia, isso virou um assunto até quase que quase não é falado, porque tem toda essa parte do extracampo. E aí é sempre muito complicado. Eu sempre brinco aqui, né? O slogan da Band News FM, em 20 minutos tudo pode mudar. No Corinthians é isso aí. Então o noticiário de ontem já está até ultrapassado, porque depois do nosso programa, duas situações chamaram bastante atenção. A primeira é a confirmação do uso do cartão corporativo por parte do ex-presidente André Sanches. No final da sua gestão em 2020, ele estava quase saindo, e vazou essa fatura de cartão de crédito por um perfil numa rede social, que até faz uma paródia ali do Silas Malafaia. Então, ele não quer se identificar nem como o nome dele e a imagem dele, acho que é um direito que ele tem, ele usa esse perfil. E ele divulgou essa fatura já faz algum tempo. A imprensa tentava descobrir, mandava mensagem para os caras do clube, ninguém falava nada. O Andrés também não se pronunciava, só que aí ontem o Andrés, pela primeira vez, confirma a veracidade da fatura e também o gasto que aconteceu no Réveillon. Aí ele usou o cartão corporativo, cerca de R$9 mil. Posteriormente, descobriu-se já uma outra fatura com mais alguma coisa em torno de 6 mil, em Fernando de Noronha, também outro gasto com o cartão de crédito corporativo do Corinthians para uso pessoal do Andrés. Obviamente, a torcida está completamente revoltada. Eu ainda espero os desdobramentos internos no Corinthians, porque a imprensa reverberou, fez toda a divulgação disso, o torcedor se irritou, só que agora tem os órgãos internos do Corinthians. Aliás, fica aqui a ressalva importante. Os órgãos que estavam lá em 2020, não os de agora, os de 2020, o fiscal, conselho de orientação, conselho deliberativo, o que esses caras estavam fazendo? Por que deixaram passar esse cartão? Por que não cobraram o Andrés no dia seguinte, ou quando ele voltou? Andrés, está aqui, ó, essas faturas todas de cartão, devolve aí, faz o depósito aí da sua conta, acho que na época não tinha nem Pix, faz aí a transferência da sua conta e devolve esse dinheiro para o clube. Não. Simplesmente ninguém falou nada e isso daí acabou passando e agora, 5 anos depois. O que eu espero, de verdade, é que agora faça o efeito borboleta. A minha pergunta que mais me veio na minha cabeça ontem, se teve 2 compras, se rolaram essas 2 compras, por que não tem mais? Quantas mais tem? Então, eu acho que é obrigação do atual Conselho Fiscal, do atual Conselho de Orientação, procurar saber. O presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, vai atrás, vai lá no financeiro, pega lá, ou vai na instituição financeira, se eu não me engano, posso estar enganado, mas a lei manda todas as instituições financeiras guardarem 10 anos as faturas e os dados, ou seja, eles vão ter esse dado 10 anos. E bora fazer essa devassa, vamos para trás. E vem de Duílio, vem Andrés, vem todo mundo, vamos pegar essas faturas. E aí você pega todas as faturas, o que não for comprovado, o que não teve uso pro clube, numa viagem do clube, evento oficial, jogo, alguma coisa, faz esse povo todo ressarcir, caso realmente aconteça. Acho que a partir de agora, isso daí pode ser só um fiozinho que você puxa uma enorme situação, um monte de coisa, e que sim, que a partir de agora, se lá atrás fizeram vista grossa, não pode mais fazer. Chega, o torcedor não aguenta mais. Então, o que a gente espera é que esses órgãos internos tomem agora, a partir de agora, as suas posições. Inclusive a comissão de ética. Agora o André já assumiu. O que vai acontecer agora? Ele dá para abrir um processo administrativo para que ele possa ter uma punição, seja ela qual for, dentro do clube. Isso daí não pode ficar simplesmente passando ileso, como aconteceu em 2019. Sabe o que aconteceu em 2019? As contas do Andrés foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo. Ele fecha aquele ano em menos 195 milhões. Dá mais ou menos 16 milhões negativo todo mês naquele ano 19. Era menos até. Ele ia fechar em 177. E eu apontei uma matéria no portal Meu Timão
que eu denunciei que tinha 18 milhões de uma diferença de um processo que o Corinthians já tinha perdido na justiça e que não estava no balanço. O Corinthians refez, o Conselho Fiscal refez, o Conselho Deliberativo, o Conselho de Orientação e a Auditoria Externa refizeram um balanço depois da minha matéria e virou 195 milhões. Mesmo com um déficit desse tamanho, ele ainda perdeu e foi reprovado as contas por 2 votos. Mesmo dando quase 200 milhões negativos no ano. E aí, naquele ano, naquela votação, também foi feita a de 20. Era virtual, porque era pandemia. A de 20 conseguiram aprovar com déficit parecido, bastante, acima de 100 milhões também. A política fez reprovar o de 20, o de 19, por 2 votos, o que é inacreditável. E o de 20, eles aprovaram, porque é política. O que aconteceu? Como era pandemia, não se votou a de 19 em abril de 20, porque era pandemia, não podia se reunir. Foram votar as duas em abril de 21. Quando deu a reprovação de 19, na época a Comissão de Ética do Corinthians, ao invés de falar assim, ó, não interessa que é de 19 que nós votamos agora. A partir de agora, está aberto um processo administrativo. Ah, não dá para dar o impeachment para ele, porque já acabou o Duílio já estava trabalhando, não era mais ele o presidente. Mas não interessa, ó, ele não pode sofrer impeachment, porque já acabou a gestão dele, mas nós vamos cobrar agora, a partir de agora ele vai ser cobrado por essa conta reprovada. Não, na época o presidente da Comissão de Ética era o André Luiz de Oliveira, um principal aliado aí do Andrés, o André Negão, e simplesmente, não, já foi, aconteceu, já mudou o presidente, deixa para lá e jogaram para baixo do tapete. E não aconteceu nada com o Andrés. E eu não estou falando de uma fatura de cartão, eu estou falando do ano inteiro financeiro do clube que foi reprovado e não aconteceu nada com o ex-presidente. Que era, o estatuto manda, reprovou a conta, automaticamente abre-se um processo administrativo que pode até culminar com o impeachment do presidente. Ele já não estava mais, tudo bem, pandemia, fez depois a votação. No mínimo alguma punição, fique lá 5 anos inelegível, 10 anos, eu não sei. O estatuto tem as suas punições. Na época não fizeram nada. Então, só que o mundo foi mudando. O mundo da rede social, dos canais de YouTube segmentado, dos perfis que cobrem, ninguém mais aceita esse tipo de coisa. Então, o que eu espero é que a partir de agora, que se isso fique só nesse cartão de crédito, só nessa linha do cartão, se é que vai ficar só nessa, que essas pessoas, a partir disso e da confissão do Andrés, que realmente utilizou e tal, tenha algum tipo de punição. É isso que o torcedor espera. Esse foi um dos casos de ontem. E o outro, muito grave, ou mesmo grave, ou muito grave, para a instituição é uma desgraça do mesmo jeito. Augusto Melo e outras 6 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de São Paulo. Eles já tinham sido indiciados pela Polícia Civil e o Ministério Público, então, agora acatou. Eles estão qualificados em 3 crimes, entre furto, associação criminosa, enfim. Essas 7 pessoas, o Augusto, outros dirigentes do Corinthians e também 2 empresários, estão denunciados pelo Ministério Público de São Paulo, que pede também um ressarcimento de 40 milhões para o Corinthians. Então, para o Ministério Público, essas 7 pessoas simplesmente tiraram 40 milhões da instituição. E, além de tudo, está pedindo bloqueio dos bens e bancários e bens dessas pessoas todas. E, a partir de agora, o procedimento um juiz vai pegar essa denúncia do Ministério Público, se esse juiz acatar, os 7 viram réus e começa aquele processo normal na justiça, se defendendo, provas e tal, até que um juiz possa julgá-los de maneira criminal. Então, essa foi a quinta-feira do Corinthians, com uma denúncia confirmada pelo próprio presidente e que ainda nem começou os desdobramentos, e eu espero que tenha muitos daqui para frente, e também a denúncia por parte do Ministério Público do presidente, que agora está afastado. Dia 9 de agosto tem aí a votação do Conselho, que vai ou tirá-lo de vez ou devolvê-lo para o cargo. Eu sigo na mesma toada antes da Polícia Civil indiciá-los. Eu não concebo um presidente do Corinthians indiciado em exercício, um presidente em exercício indiciado pela polícia, e muito menos denunciado pelo Ministério Público. Eu não aceito, pode ser Augusto, Andrés, se fosse um parente meu, não tem que ser.
Não dá para ter um presidente com essa situação. Então, eu espero que os sócios do clube também tenham esse mesmo pensamento para o bem da instituição. E eu repito, se fosse Augusto Andrés, meu pai, meu tio, qualquer um, não dá para ter nessa condição um presidente do Corinthians. Olha, você viu o tamanho do tamanho do rolo que a gente está falando, Massa. E aí, claro que a gente quer falar... Desculpa a demora, mas... Não, enfim... mas o assunto exigia. É claro que a gente vai falar do jogo, vai jogar Corinthians e Bragantino. Mas é claro que isso tudo que o Vessone falou explica uma parte do que está acontecendo, né? Então, se tem um presidente que vai lá e gasta o cartão corporativo e depois de 4 anos descobre, ele fala, não, então eu devolvo aí, tá tudo bem. Como assim, né? Você imagina o que mais não acontece dentro do Corinthians. Pois é, eu me lembro de um tempo que no balanço do Palmeiras tinha lá uma linha que dizia assim, 2 milhões de bananas, obras diversas. Ou outros. Dá um desespero. Esses outros também tinha bastante. Tinha bastante. Obras diversas e outros. Cara, é um problema, assim, que é maior do que parece. Por quê? Porque o modelo associativo, para o sujeito se eleger e tirar alguém que está há muito tempo no poder, ele precisa de apoio. E, pelo que eu li do processo, ainda preciso ler tudo, tem muitas páginas, mas há uma indicação de que esse dinheiro foi, entre aspas, desviado para ressarcir investimentos feitos na campanha do Augusto para se ele se eleger. Isso exatamente. A conclusão da polícia passa por aí, né? Isso. Que é exatamente o que acontece na política nossa, normal. Né? Normalmente, o sujeito, para se eleger, precisa de grana, porque senão ele não aparece, tá? É um modelo, e pega a grana e depois tem que pagar. Como é que paga? Né? Então, isso, para mim, além de ser criminoso, né, é uma coisa que deve ser desesperador para o torcedor do Corinthians assistir esse tipo de coisa. Porque não há freio e não há vergonha daqueles que lá estão no conselho de fazer algo diferente. Eles não estão muito preocupados com isso, né? Os Andrés, os João, os Zés, né? Aqueles nomes diferentes que tem, né? Tem lá como é que chama? O Nenê da farmácia, Zé do posto, enfim, aquelas figuras que estão no Corinthians há muito tempo. E eles não têm nenhuma preocupação com essa questão a ponto dos balanços das contas terem sido aprovadas e uma reprovada por 2 votos, né, com tamanho déficit. Só podia chegar onde chegou, não tem como. O Corinthians precisa agora, gente. Antigamente fazia cirurgia do coração, né, o médico abria quase que o peito todo do paciente, né? Ainda em alguns casos se faz assim, mas normalmente, com a tecnologia, o uso do robô, o uso de técnicas mais avançadas cirúrgicas, você não faz mais essa cirurgia aberta, como se diz, como se dizia antigamente. O Corinthians precisa de uma cirurgia aberta, cara. Precisa de alguém que abra lá o Corinthians inteiro, pegar todos os extratos, ver se está completamente certo. Tudo tem que ser passado a limpo, com transparência. O que mais me deixa incomodado é que eu não vejo dentro do Corinthians uma pessoa ou pessoas que estejam preocupadas com isso, que tomem essa iniciativa. Alguém que suba lá no banquinho, ao invés de ficar como o conselheiro do São Paulo, usar fará, suba no banquinho e fale, parou, chega, nós vamos abrir isso aqui e nós vamos ver conta por conta, dinheiro por dinheiro, centavo por centavo. Porque não é possível que um clube como o Corinthians viva nessa situação há anos. Você percebe que anos de má gestão, sem controle, né? Com a política, a política ruim tomando conta do clube. Quer dizer, só podia dar nisso. Quer dizer, não tem dinheiro para pagar a conta de luz, não tem dinheiro. Óbvio que não tem. Né? O outro vai lá para Fernando de Noronha e mete 7 conto lá
Não sei quanto custa uma viagem para lá, quanto que deve ter sido uma coisa legal, né? Que 5 anos depois do juro já é um valor Não maior, tem essa também. Pô, é uma conta só, detalhe, né? O cara gastou 9 mil em vários dias, foi isso? Tá lá, uma colocação lá de 9 mil, mais agora já tem... tinha um Réveillon, agora já tem Fernando de Noronha e provavelmente vai aparecer Agora, outras, né? tem uma coisa nessa história, o Alexander, que também ajuda a entender, mas que me espanta muito, que agora o Andrés foi pego no pulo, né? Com o negócio, ele vem a público e fala, não, eu pago, isso aí, deixa comigo aí que eu pago. Como se isso resolvesse. Houve um erro, ele se confundiu com o cartão que o Corinthians deixou passar. É a explicação dele. Eu também queria me confundir com 9 mil, hein? Pô. Queria ter um cartão também, né? Posso fazer a confusão? Fiel, que coisa, viu? Parece que a gente vai dormir já imaginando algo pior pro dia seguinte. E realmente tá acontecendo. A cada dia que passa, aparece um novo escândalo dentro do nosso Corinthians. E eu não sou daqueles torcedores que ficam em cima do muro, não. Que tem torcida pra um ou pra outro. Tenho certeza de uma coisa. Se for comprovado que o Augusto Melo errou, ele tem que ser punido. O Andrés, da mesma forma, tem que ser punido também e já foi comprovado. Vou falar uma verdade aqui pra vocês. Se não houver punição pro Andrés depois de tudo isso, a gente tem que virar SAF mesmo. Porque daí, sinceramente, não tem mais solução. Se antes a gente já tinha dúvida em relação a isso, agora vamos começar a ter certeza. Como é que o cara admite uma coisa dessas e não merece ser punido?